Olá, graça e paz. Gostaria nessa oportunidade de fazer uma rápida reflexão sobre o tema Nunca desista dos seus sonhos. E gostaria de usar como referência um texto da Bíblia que se encontra em 1 Coríntios 9, 24, que diz o seguinte: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Quero compartilhar alguns pensamentos que têm totalmente a ver com o tema dessa reflexão. O primeiro de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Um outro pensamento é de Thomas Edison, que ele diz o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar outra vez. E outro pensamento de Thomas Edison também interessante diz assim, ó: qualquer homem pode alcançar o êxito se dirigir seus pensamentos numa direção e insistir neles até que aconteça alguma coisa. E fechando a linha de pensamentos, eu quero citar Paulo Coelho, quando ele diz assim, ó: não desista. Geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Muitas vezes nós temos uma falsa ideia de que as pessoas que alcançam êxito na vida, elas são felizardas, elas são sortudas, que para elas as coisas acontecem numa facilidade tremenda. E temos a sensação que com a gente é completamente diferente. Quantas vezes nós ficamos desanimados porque vemos que não estamos logrando êxito em alguma coisa que estamos fazendo? Isso é culpa da imagem que muitas vezes nos é passada desse falso sucesso que é muito rápido de acontecer. Quando nós assistimos as reportagens do reino animal e nós vemos lá o guepardo, o leão, a onça, logrando êxito na investida contra o animal, nós temos a impressão de que ele tem 100% de êxito em todas as suas investidas. Só que a realidade é completamente diferente. A maioria das vezes, eles têm fracasso. Em média, 70% das investidas desses animais, eles não conseguem capturar a presa. Somente 30% eles conseguem realizar a caçada. Trocando de uma forma mais real, imagine da seguinte maneira: a cada 10 tentativas que esses animais tentam, eles fracassam em 7. Para você ver que até no reino animal, se você não insistir e nunca desistir, você não alcança o seu objetivo. Essa imagem muitas vezes nos é passada porque os meios de comunicação apenas nos mostram o êxito, porque o fracasso não dá ibope. O êxito, sim. Então fica centralizado apenas no sucesso que essas pessoas alcançaram. Eu quero te dizer que você também pode alcançar sucesso. Mas o caminho para chegar lá é não desistir. É não parar no meio do caminho. E existem algumas dicas que eu gostaria de te dar para lhe ajudar nessa trajetória. Primeiro ponto que eu quero destacar é que você precisa identificar as suas habilidades. É muito importante que você saiba aquilo que você tem capacidade para fazer. Você tem que se conhecer para que você saiba realmente onde você pode alcançar. Você tem que trabalhar na área que você já tem facilidade, pois aí o sucesso se torna muito mais fácil. Outra coisa interessante é você identificar também as suas limitações. Existem áreas que nós somos extremamente limitados, cada um de nós. E essa área é muito mais difícil de ser trabalhada do que aquela área que nós temos habilidades. Então, se você pretende obter sucesso em algo, a primeira dica que eu lhe dou é: veja a área que você tem mais habilidade e trabalhe nela cada vez mais, até ao ponto que você fique perfeito nessa situação. Outra coisa interessante
é explorar áreas para que você venha se identificar com elas. Muitas vezes nós não sabemos que temos um potencial até nos depararmos com uma situação em que aquela área nós lidamos com ela. É igual uma pessoa que nunca pintou na vida e de repente quando ela começa a pintar, ela observa que tem uma facilidade tremenda em pintar. Então é importante você também testar na sua vida áreas que você nunca experimentou, para que você saiba se realmente você tem alguma aptidão naquela área ou não. É assim que essas pessoas conseguiram ao longo da vida se desenvolver e ter sucesso. Uma coisa muito interessante também, é importante destacar, que você tem que aprimorar ao máximo o potencial que você tem. A maioria das pessoas se conforta e se contenta com o mediano. Ele conseguiu uma coisa e basta ele conseguir tocar um pouquinho e aí ele já se dá por satisfeito naquilo. É igual uma pessoa que aprende a tocar um instrumento e ele se contenta apenas em saber as notas básicas. Essa pessoa nunca vai se destacar. Mas se essa pessoa, ela procura se aprimorar cada vez mais, se tornando cada vez melhor, existe uma grande possibilidade que essa pessoa venha a se deslanchar na vida e conseguir ser um destaque em alguma área. É importante que você, cada vez mais, aprimore as suas capacidades e não fique satisfeito com o patamar que já tem alcançado. A maioria das pessoas de sucesso que passaram por essa terra e ainda irão passar, elas tiveram grandes dificuldades na sua trajetória, mas essas dificuldades não impediram elas de alcançar êxito na vida delas. E eu quero citar para você alguns personagens. O primeiro deles que eu quero citar é o cantor italiano de ópera Enrico Caruso. Ele queria muito ser cantor de ópera, mas os seus pais queriam que ele fosse engenheiro. E quando ele começou a cantar, o professor dele de canto disse para ele que ele podia esquecer aquilo, que ele jamais seria um cantor de ópera. Só que a realidade foi completamente diferente. Outra pessoa interessante, muito conhecida de nós, é Albert Einstein. Ele não sabia falar até os 4 anos de idade e só aprendeu a ler aos 7 anos de idade. A professora o qualificou como mentalmente lerdo, não sociável e sempre perdido em devaneios tolos. Foi expulso da escola e não foi admitido na Escola Politécnica de Zurique. Albert Einstein não se deixou ser abalado por essas circunstâncias e nós sabemos onde ele chegou. Uma outra pessoa interessante, também muito conhecida, é Louis Pasteur, que ele foi um aluno medíocre na escola. Dentre 22 alunos que tinham na sala, ele ficava sempre em 15º lugar. Só que isso também não fez Louis Pasteur desistir de alcançar os seus sonhos. Eu não sei qual dificuldade você tem tido ao longo da sua vida, mas eu sei que essa dificuldade faz parte do processo de alcançar o sonho. O que você não pode fazer é desistir. Existem outros personagens aqui, como por exemplo, o superstar de basquete Michael Jordan, que ele foi cortado do time de basquete da escola quando era mais novo, porque não sabia jogar. E dentre esses inúmeros personagens, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar que pessoas que foram sucesso ou são sucesso, mas que tiveram uma dificuldade tremenda ao longo da sua trajetória de vida, até alcançar o êxito. Eu quero que você entenda que o caminho do sucesso e do sonho é uma estrada que tem muitas pedras. E você só vai alcançar se você não desistir. O sucesso sempre está no final dessa estrada e só alcança aqueles que nunca desistem. Que Deus te abençoe.